Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um vídeo aí que eu falo aí de um jovem, né? Que ele tava com uma ferida e ele tava chorando muito, né? Sentindo muita dor. E os remédios não estavam mais fazendo efeito. E meu tio me chamou para fazer a visita na casa dele. E nós fomos lá. Chegamos lá, ele estava chorando. Literalmente chorando. De dor. Não conseguia se sentar direito porque a ferida ali era nas nádegas dele, né? Deu uma ferida ali. Então ele não conseguia nem ficar sentado direito, sentindo dor, chorando e não estava se alimentando. Aquele dia todo ali, parece que sem comer, eu não sei se os outros ficou, mas aquele dia ele estava sem comer. Aí cantamos um hino, eu li uma palavra, eu não preguei, eu não. Às vezes uma pessoa está doente, alguma coisa, a pessoa fica pregando um texto falando de fé. Então eu não fui ali para levar teoria. Eu fui ali para levar a prática da palavra. E então cantei um hino, lemos a palavra e fui fazer a oração. E depois da oração ele foi curado. Eu não sei se a ferida sumiu, que eu não pedi para ver, né? Mas na hora ele parou de chorar, né? A dor foi embora, ele sentou direito e ele ficou com muita fome, né? A mãe dele estava fazendo um bolo lá pra gente e ele com uma fome, um apetite tremendo, comeu bastante, tomou café, a gente conversou, a gente sorriu. E o pessoal olhando pra ele assim meio encabulado, né? Porque chegou lá e tava chorando. Depois da oração ele parou. Aí meu tio perguntou pra ele se tinha passado a dor. Ele falou que tinha, não tava sentindo mais nada. E ali Deus me inspirou a dar mais uma palavra pra ele ficar firme com Jesus, né? Pela obra que Deus tem na vida dele, né? A forma que Deus quer usar ele. E ali também deu uma palavra exortativa, né? Para ele não deixar de buscar o Senhor, né? Porque poderia acontecer algo pior, né? Para ele ficar firme. E eu até dei um testemunho para ele de um rapaz que ele estava na cama, praticamente em estado vegetativo, e uns colegas meus de infância estavam vindo visitar ele. E eu estava vindo da congregação. Aí eu perguntei: onde é que vocês vão? Eles vão na casa de fulano fazer uma visita. E os caras com garrafa de bebida e tudo. Aí eu falei assim: eu vou lá com eles também. Aproveito, prego a palavra e oro, né? Tem essa galera toda, tinha bem uns 10, eu acho. E fui com eles também, eles ali no meio com a bebida e eu no meio deles. Estava vindo da congregação, fomos lá na casa dessa pessoa. Eu li uma palavra e fiz uma oração. A pessoa estava igual um palito de dente, os ossos. E Jesus curou esse rapaz também. Aí Jesus curou ele, restaurou ele na mesma semana, ali na mesma hora ali. Naquela semana mesmo ele já engordou, o cabelo dele cresceu. Mas só que ele andava de cadeira de roda, né? Mesmo antes ele já andava de cadeira de roda. E ele ficava muito no bar, assim, bebendo, né? Gostava de tomar cachaça, enfim. E eu chamando ele para ir na igreja, né? Vamos lá na igreja lá pra dar testemunho do que Deus fez. E ele falando que não dava, que não tinha condição ainda. Mas quando eu vinha da congregação, ele tava lá no boteco. E como que Deus falando pra mim: vai lá e fala pra ele que eu não curei ele pra ele ficar no boteco. Eu não curei ele pra ele ficar no boteco, bebendo. Aí um dia eu tô descendo, e esse negócio martelando na minha mente, eu fui lá na porta do boteco e falei: fulano, é o seguinte, Jesus curou você, não curou? Mas se você ficar doente de novo, ele não vai te curar, porque ele não te curou pra você ficar aí bebendo. Aí ele
balançou a cabeça e tal. E eu fui embora. Aí, acho que não passou nem 2 semanas, ele faleceu. E eu falei isso pra esse rapaz lá. Quando nós fomos orar lá, falei, ó, né? Aproveita essa oportunidade aí, que Deus está te curando, ele, né? Falando que ia fazer a obra de Deus, que ia servir a Deus, aquela coisa toda. A mãe dele da doutrina católica entregou a vida a Jesus Cristo. Enfim, uma benção. Aí agora, fiquei sabendo por esses dias que ele tá em coma. Rapaz, estava sentindo dor, não estava conseguindo comer, nem os remédios estavam fazendo efeito, remédio caro. Nem injeção que estava dando nele lá estava fazendo efeito. Foi feita a oração, Jesus curou ele na hora. Mas o que ele fez foi usar droga, né? Roubando a mãe, roubando a casa, voltando à velha vida que ele tinha. E agora está em coma. O aviso foi dado, né? Essa questão de cura é muito séria. Jesus, quando ele cura você de uma doença, de uma enfermidade, ele te dá um livramento de uma possível fatalidade de morte. Não é para você continuar na mesma vida que você estava. É para você ter uma vida diferente. Quando a pessoa volta, somente questão de cura, quando a pessoa volta, é como que tivesse zombando de Deus. Zombando, né, do seu poder. Abusando da sua graça. Então, você que tem recebido, ou você que algum dia receber algo da parte do Senhor, dê valor, valorize. Porque uma questão é fraqueza, outra questão é mau caratismo. As coisas de Deus é séria, as coisas de Deus não é brincadeira. Há pessoas que vão passar a eternidade toda no inferno. Então, a bondade de Deus não anula a sua justiça. As pessoas acreditam que por Deus ser bom, ele tem que ser injusto. Não, Deus tem que punir o pecador. Agora, quando você vai a Cristo, Jesus sofreu a punição que era para nós, mas tem que permanecer. Porque se não permanecer, é como se você estivesse negando o castigo que Cristo sofreu por nossa causa. Porque Jesus ele sofreu pelos nossos pecados, um sofrimento até a morte, para que nós não sofrêssemos o dano da segunda morte, que é a separação total de Deus. E os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, é um dos sinais que ele está vivo, que ele ressuscitou. Então, nesses dois casos, o Senhor Jesus ele cumpriu com a parte que lhe cabe. Aí alguém pode falar assim, que eu já ouvi muitas vezes, Deus não vai fazer isso porque sabe o que você vai fazer lá na frente. Não, Deus não julga a pessoa pelo futuro. Deus julga a pessoa pelo presente. Ainda que nós colhemos do nosso passado, e o futuro é a colheita do nosso presente. Mas Deus, quando julga alguém, ele não julga pelo futuro, pelo que aquilo que ainda não aconteceu. O Senhor Jesus, ele julga mediante aquilo que está acontecendo e por aquilo que aconteceu. Quando o Senhor Jesus julga por algo que aconteceu, é porque não houve o arrependimento e a conversão. Quando há arrependimento e a conversão, Deus não vai te julgar pelo que aconteceu. Deus te julga pelo seu presente. E quando você está em Cristo, é como se você não tivesse aquela vida de pecado e de iniquidade, de transgressão. É apagado as suas transgressões. É apagado os seus pecados. Os seus pecados são apagados da mente de Deus. Deus não vai fazer caso dos seus pecados. Agora, quando a pessoa relembra a Deus o pecado, o cometendo de novo, aí é outra situação. A questão não é que Deus lembra
do seu pecado que você cometeu. É você que o faz lembrar o cometendo ainda. Então Jesus, nesses dois casos, perdoou eles e curou eles. Mas eles não deram valor, nem a cura. E por consequência o sacrifício de Jesus Cristo. Aí colheram não o que o seu passado os condenou, mas o seu próprio presente. Então fica a meditação aí. Tenha um presente com Deus, para ter um futuro de honra e glória e de louvor eterno, na volta de Cristo, o único Senhor e Salvador da alma.